Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês. Hoje o nosso programa está muito bom, né? Essa tarde gostosa, maravilhosa e ainda mais os nossos assuntos. Hoje a gente vai saber um pouquinho das mudanças do tempo, né? De antigamente para hoje, o que mudou no cotidiano das pessoas, principalmente se falando de trabalho, de tecnologia. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais essa mudança, esse perfil, vamos dizer, trabalhista de uma maneira geral, a gente vai falar com a coach financeira, Márcia Karazinski, e ela sabe explicar para a gente o que mudou no mercado e o que a gente pode estar fazendo para se atualizar sempre. Também a gente vai falar com o numerólogo Oscar Almada, ele que já deu entrevistas em rede nacional e também já é também o numerólogo das artistas, dos famosos. Ele vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre a numerologia de uma maneira geral. Ela pode ser benéfica no nosso cotidiano e principalmente qual a influência dos nomes. Isso é bem legal, vocês vão conferir aqui daqui a pouquinho com a gente. Para começar o nosso programa, vamos falar de vida saudável? Vamos saber o que é a corrida de rua, para que ela serve, como ela pode ser benéfica para a nossa saúde. Quem vai explicar para a gente é o educador físico Marcos Alves de Paula Júnior, da Academia Aqua Fitness. Ele vai explicar para a gente justamente isso, como que é o preparo para uma pessoa que quer simplesmente correr na rua. Eu quero virar corredor de rua. Mas aí tem alguns detalhes, não é mesmo, Marcos? Isso, tudo bem Carol, com você? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela tua presença aqui. Bem. Bom, além de educador físico, de treinamento com spinning e corrida de rua, você também é personal trainer. Isso. Sou formado há 13 anos pela Universidade Positivo. Sou membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer, especialista em fisiologia do exercício e hoje atuante nas áreas que você informou. Tá, quando a gente fala assim de corrida de rua, porque é algo que muitas pessoas estão aderindo hoje em dia. A gente vê que é adulto, é criança até mesmo, tem, né, corridas kids. Tem corridas kids. A gente vê as mulheres muito efetivas nisso. Exato. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o direcionamento certo para isso, Perfeito. né, Marcos? Explica um pouquinho pra gente. Então, na verdade, assim, a corrida de rua, ela teve um grande auge no nosso país no início dos anos 90 ali. Ela apareceu, acho que a corrida mais famosa que a gente conhece é a São Silvestre. Todo mundo já ouviu falar e todo mundo viu no dia 31. No dia 31 de dezembro ela acontecendo, né? Antes ela era no período da manhã e agora ela está passando para o período da tarde. E, na verdade, assim, depois desse auge, desse ápice, assim, nos anos 90... Depois dos anos 90, todo final de semana praticamente a gente tem corridas de rua. Você sai de carro na rua, você vê pessoas correndo na rua. Porém, o grande problema que a gente tem hoje são as pessoas que fazem esse tipo de treinamento sem procurar um especialista, sem ir a uma academia, apenas vão para a rua correr. E dentro disso vem as lesões, vem os problemas articulares, os problemas imunológicos e por aí vai. Então é indispensável a pessoa que quer começar a correr, na verdade quer começar a fazer qualquer atividade física, né? Procurar um médico, procurar uma nutricionista e procurar um educador físico. Essa tríade é indispensável para qualquer coisa. Você vê, isso é muito importante. Aí a gente se pergunta, quem deve fazer corrida de rua, né? E quem pode fazer? Porque, de repente, tem alguma restrição aí, Exato, né? O problema hoje, como eu falei, eles não procuram, algumas pessoas não procuram esses especialistas para fazer esse tipo de atividade. Então, a princípio, todas as pessoas podem fazer corrida de rua. O grande problema é se ela tem alguma patologia, se ela tem algum problema articular, se ela sofreu alguma cirurgia recente, se ela é extremamente obesa, uma obesa mórbida, a articulação, a musculatura não está preparada para aquele tipo de atividade. Porque a corrida é uma atividade de alto impacto. Então, se ela for ser feita de qualquer maneira, se ela for ser feita com qualquer tipo de material, ela faz o inverso. Ao invés dela ser benéfica à saúde, ela vai acabar sendo maléfica. Imagino. Bom, falando de benefício, quais os benefícios que a corrida de rua pode trazer? Muitas pessoas dizem que emagrecem rapidinho, é verdade? Depende. Na verdade, tudo depende. Vai depender do metabolismo dessa pessoa. Por isso que eu falei que é importante todo mundo que vai aderir a uma atividade física procurar um médico, procurar uma nutricionista e procurar um educador físico. Sem esses três profissionais, alguma parte vai ficar defasada. Se ela não tem nenhum problema articular, se ela não está extremamente com o peso
com o peso acima do peso, né? Se ela não tem uma obesidade mórbida, se ela não tem alguma doença específica, isso pode acontecer. Bom, quando a gente fala de corrida de rua, né? A gente geralmente pensa, qualquer um pode fazer. Mas é bom fazer um exame antes, articular, porque a corrida, a rua, ela tem um impacto diferente de uma esteira de academia. Sim, sem né? dúvida. Dentro disso, eu acredito que materiais também de uso são importantes. Desde uma avaliação médica antes, como roupa adequada. Isso também influencia, muito. Marcos? Assim, a avaliação médica, o médico vai liberar, digamos assim, você para a prática de atividade física. Ele vai fazer o histórico, o exame sanguíneo, para ver se você não tem nenhuma deficiência de nutrientes no teu organismo, no teu sangue. Depois disso, você vai para a academia. Na academia, nós temos a avaliação física. Na avaliação física, a gente vai conseguir constatar se ela tem algum problema articular, se ela tem algum problema de postura, se ela tem alguma lesão, algum histórico. Depois de feito isso, o ideal é que ela vá procurar nutricionista. Algumas academias têm nutricionista, a nossa tem nutricionista, a Aqua Fitness. E dentro desse acompanhamento nutricional, aí a nutricionista vai direcionar os alimentos corretos para ela começar a iniciar essa prática de atividade física. Bem, feito isso, daí ela vai ter início ao treinamento. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é que não é só a corrida. Então a gente precisa preparar as articulações, preparar a musculatura para aquele alto impacto que ela vai começar a sofrer. Porque o treinamento na esteira, ele absorve bastante impacto. Mas uma hora a pessoa vai ter que sair da esteira, vai ter que correr na rua, vai participar de provas, etc. Então é bem diferente. A musculatura que é utilizada na corrida na esteira é um pouquinho diferente daqui da rua. Na esteira você tem uma sucessão de saltos, digamos assim. Na rua você já tem que se deslocar, você tem que empurrar o seu corpo, deslocar a sua massa corporal para você conseguir correr. Então você utiliza um pouco mais a musculatura posterior da coxa, a panturrilha e etc. Isso dói, hein? Se você não saber alongar, porque eu acho que o alongamento é fundamental no início do exercício, né? No início, na verdade, a gente faz o aquecimento. Algumas pessoas confundem que o alongamento no início vai fazer aqueles movimentos extremamente dolorosos, vai além do seu limite articular. No início de qualquer atividade física, você tem que fazer um aquecimento. Você tem que preparar a sua musculatura para aquele exercício que ela vai fazer, seja ele qual for, a corrida, a musculação, etc. Depois da prática do exercício, da corrida, seja lá qual for, você vai aí realizar um alongamento para realinhar a tua musculatura, fazer um relaxamento para evitar o máximo possível que você tenha lesão naquele exercício e diminuir a dor tardia que os exercícios provocam. Sim, com certeza. A gente sabe que a alimentação ela é fundamental, né, para qualquer condicionamento físico, exercício, enfim, para o dia a dia, para você ter energia, você tem que se alimentar bem. Mas eu acredito que a alimentação, para quem faz esse tipo de exercício, ela também é um pouco específica, né? É específica, sim, porque a alimentação, dentro da alimentação já vai entrar a hidratação junto, né? Então, a hidratação para qualquer atividade física é indispensável. O Colégio Americano de Saúde no Esporte, ele preconiza de 2 a 3 litros para uma pessoa sedentária. Então, você imagina, se você já é um praticante de atividade física, você vai ter sudorese, você vai perder água. Eu falo com meus alunos que agora, ainda mais no período de verão, de calor, no mínimo você tem que ingerir uns 4 litros de água por dia. No mínimo. Porque você você vai correr no parque, seja lá o horário que for. Você vai perder muita sudorese, você vai desgastar muito. Então você precisa de água para fazer essa reposição, para o teu metabolismo funcionar, para que você evite lesões também, porque a água participa dos processos fisiológicos do nosso organismo, né? E já a alimentação, como eu falei, é indispensável aí o papel da nutricionista no trabalho conjunto com o profissional de educação física, porque é ela que vai direcionar. Cada pessoa tem uma conduta nutricional diferente, cada pessoa tem um gasto calórico diferente, então ele vai acrescer essa atividade física, ele tem que fazer a nutricionista tem que fazer todo esse cálculo, né, para ter o gasto calórico. E não tem como, tem que ter o acompanhamento tanto do nutricionista quanto do profissional de educação física para ter todo esse balanço, para ter esse aporte nutricional. Seja se a pessoa quer melhorar o seu desempenho ou se ela quer emagrecer.
A atividade física, obviamente, vai aumentar o gasto calórico e vai auxiliar muito no processo de emagrecimento. Mas isso não vai acontecer se ela não consumir a quantidade e os nutrientes necessários para fazer essa atividade. Com certeza. Então fica a dica aí para quem está assistindo a gente nesse momento. Bom, você estava falando, antes da gente começar a entrevista, que a maneira de amarrar o tênis, alguns movimentos, a gente pode ter, digamos, uma atenção maior, porque geralmente a pessoa que corre ou anda muito de tênis, o cadarço eles amarram muito fácil, né? Existe algum truquezinho básico assim? Existe sim, na verdade, pouquíssimas pessoas sabem. Assim, eu vou demonstrar aqui para vocês. Tá, então demonstra. Vamos aqui ver. No meu tênis. Ó, quem tem em casa gosta de usar tênis, fica atento para não desamarrar. Como é que faz? Aqui eu queria que se ele pudesse fechar aqui, todos os tênis têm esse buraquinho a mais aqui que ninguém utiliza, né? Verdade. Esse aqui, ó. Então, na verdade, como não estou praticando atividade física, eu não estou utilizando ele. Mas para correr, para que ele serve? Então eu vou desamarrar meu tênis aqui, como se eu fosse correr. Vou ajustar ele, tá? Ajustei. As pessoas que têm um cadarço maior assim, você vai colocar ele aqui, deixar uma pontinha, coloquei, deixei outra pontinha e vou cruzar ele novamente como se fosse um outro buraquinho do meu tênis. Olha, faz um nozinho. O nó cego. Cruzei, é o famoso nó cego. Aí você vai reajustar ele. Ó, automaticamente, quando eu reajusto ele aqui, ó, percebo que essa parte da frente ela já vai à frente, ó. Então ela vai fechar aqui, ó. Diferente, por exemplo, desse do outro que não está amarrado corretamente, que ele está mais aberto. Solto, mais aberto. Então isso vai servir daí você amarra normalmente. Para que isso vai servir? Para estabilizar o seu tornozelo, evitar a fricção do tênis com o calcanhar, para você conseguir ter uma corrida mais justa, assim. Então aqui, ó, esse tênis que eu amarrei corretamente aqui, ó, vou levantar aqui para vocês verem. Ele não solta, ele está bem preso. Olha Já isso. esse outro aqui, que ele não está amarrado certo, ó, ele fica solto. Olha, então na hora que eu estou correndo, faz essa fricção com o calcanhar que gera bolha, o tênis pode desamarrar e outras coisas. Nesse aqui não vai acontecer nada disso, além de estabilizar o meu tornozelo e evitar muitas lesões, evita de torcer o pé, etc. Agora eu sei por que tem os buraquinhos do lado. É pra isso. Aprendi, viu só? Isso. Porque às vezes você compra o tênis e você não sabe por que tem aqueles buraquinhos Exato. extras. Você acha que é só para enfeite, não é? Ele tem uma utilidade. Você viu? Já quanto aos movimentos, posso demonstrar para você dar uma olhada? Então assim, ó. Normalmente quando você vê alguém correndo muito na rua, no parque, seja lá onde for, a primeira coisa que você vê são as pessoas correndo assim, com o braço fechado, assim, jogando o ombro para frente, diminuindo a caixa torácica, e isso vai dificultar na respiração e vai deixar, vou ficar de lado aqui para ver, vai deixar a tua postura vai ficar completamente errada. Isso da postura também é importante, É péssimo, né? E daí começa a dar dor nas costas, começa a dar dor no ombro, começa a dar no pescoço, começa a dar dor no ombro e pode, com certeza, vai gerar uma lesão. Então a maneira mais correta da pessoa praticar a corrida e até mesmo a marcha, a caminhada, então se você vai ao parque caminhar 15, 10, 30 minutos, seja lá quanto tempo for, a maneira correta até mesmo de você caminhar é com os braços na lateral do seu tronco e não cruzando aqui na frente, na lateral do seu corpo, isso já vai abrir a sua caixa torácica, vai melhorar a sua postura, vai melhorar a sua respiração. Então a maneira correta é você sempre estar com os braços ao lado do tronco e não girando o seu tronco, que isso também vai gerar lesão no seu ombro, na sua lombar, no seu ombro, etc. Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma expressão de dor quando correm, não acontece? Com certeza. Eu canso de ver, parece que não é aquela coisa prazerosa. A pessoa ela se fecha, ela faz expressões de dor. Assim, a atividade física, ela vai causar dor musculares. Mas quando você tem dores articulares no ombro, no pescoço, na cervical, na lombar, algum problema, alguma coisa está errada. Isso não pode acontecer. Então, as dores têm que ser musculares e não no momento que você está fazendo atividade física, a não ser que você tenha feito um treino extenuante no outro dia. Qual o alongamento essencial que eu acho assim, que para todos os exercícios, principalmente o de rua, é fundamental a pessoa fazer? Tem um alongamento que também pouquíssimas pessoas sabem, conhecem e a musculatura que é atingida nesse alongamento. Então tem os básicos, né? Que é você alongar a panturrilha, estendendo a perna, segurando na ponta do pé. Se você não conseguir segurar na ponta do pé, você pode apoiar, seja lá onde for. O alongamento dos posteriores da coxa, mantendo
os joelhos estendidos e descendo lá. Vixe, também dói. O alongamento do quadríceps, que é essa parte da frente da coxa. Então, muitas pessoas também fazem esse alongamento errado. Vou me apoiar aqui um pouquinho. Ela vai puxar o pé com o mesmo braço da perna. Então, aqui, ó, vou virar de frente. Aqui eu já estou fazendo uma rotação tanto do meu quadril quanto do meu joelho. Já estou fazendo um movimento que não é natural do meu corpo. Então, o correto é você fazer o pé ao contrário da mão. Ai, e daí eu já dói. Dá um pouquinho só. Um pouquinho. Dá um pouquinho. Porque aqui já é o meu, o meu movimento natural. E o outro segredinho, o outro alongamento que poucas pessoas fazem é alugar essa musculatura daqui da perna, que é extremamente utilizada, que é o tibial anterior. Então, o tibial anterior, ele é extremamente, ele ajuda na absorção do impacto, se você correr corretamente, e na atividade da corrida que você está fazendo. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer um L com o seu pé e deixar o seu pé torcer, tá? Aí você vai descer aqui. Quando você descer, você já vai sentir esse alongamento nessa musculatura aqui que eu falei, que é o tibial anterior. Então, esse alongamento é extremamente importante e pouquíssimas pessoas fazem isso. Olha só. Então, volta aqui Voltei. E explica para mim Explico. se a corrida de rua é um tipo de esporte, exercício que eu posso fazer todos os dias ou não. Eu tenho que cuidar com a frequência até para não ter um problema muscular. Isso vai depender muito do nível que a pessoa é. Então, lá na academia a gente atende tanto do nível do nível 1, que a gente chama do iniciante ou avançado. A pessoa que é avançada, que participa, por exemplo, de maratonas, corridas de 42 quilômetros, meias maratonas, 21 quilômetros, essas pessoas têm que ter um volume de treinamento muito maior do que o iniciante, por exemplo. Então, a pessoa que está treinando por uma maratona, ela vai correr de 4 a 6 dias na semana. A pessoa que participa de uma meia maratona, de 3 a 4 dias na semana. Já os iniciantes, que a gente tem lá na academia também, eu preconizo que eles treinem 2 vezes na semana, no máximo 3 vezes. Tá? E sempre dentro desse treinamento, ele pode ser feito na esteira, mas também tem que ser feito na rua. Quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de quanto tempo? 40 minutos? 30 minutos? Ótima pergunta. Porque eu corro nem 5, já estou morrendo. Já quero sentar, já quero água, já quero ficar uma semana sem correr. Você não está participando do nosso treinamento. Eu acho que é isso, vou ter que ir lá. Acho que é isso. Então, o treinamento, como eu falei, o volume de treinamento é o tempo que você vai fazer. A intensidade é a velocidade e o número de repetições que você vai fazer. Hoje em dia, é percebido nas pessoas que no treinamento, esse aumento da intensidade, mais da intensidade do que o volume de treinamento, ele é muito mais benéfico, ele tem muita mais resposta para qualquer nível. Então, é muito mais interessante você fazer 10 repetições, 10 tiros, 10 velocidades máximas, o máximo que você conseguir, de ali 300, 400 metros, do que você fazer um treinamento extenuante de endurance, mantendo o seu ritmo 6 km. Então, é muito mais interessante você fazer uma intensidade alta, fracionada, intervalada, do que você fazer um treinamento extenuante. Isso tanto para o emagrecimento quanto para o condicionamento físico. Muito bom. Então, vai variar muito do nível da pessoa, do tipo da corrida que ela vai fazer. Hoje nós temos corridas de 5 km, corridas de 10, como eu falei, a minha maratona de 21 km e a maratona de 42. É o que mais são utilizados. Finais de semana aqui em Curitiba, a gente tem corridas todos os finais de semana. Até meio de semana tem algumas, sábados, domingos, etc. E normalmente essas corridas são de 5 e 10. Então o volume de treinamento vai depender da prova que a pessoa vai fazer e do condicionamento que ela está. Muito legal. Bom, para quem gostou e quer saber um pouquinho mais, quer aprender, né? Porque não é simplesmente sair na rua correndo, Isso né? mesmo. Pode entrar em contato com a Aqua Fitness. Qual que é o telefone? Exatamente. Vamos colocar ali então já no nosso GC? Eu acho que a gente já tem o endereço, tem o site também, tá ali, é o 3272-6391. Isso, fica no bairro de São Brás, ali perto de São Felicidade. Marcos, Carol, obrigada, adorei a participação. Também, obrigado, adorei. Sempre bem-vindo, volte mais vezes. E você não saia daí, que a gente já volta falando aí justamente de tecnologia. Como que ela pode nos ajudar e principalmente, o que a gente pode aprender com ela nos dias de hoje? E também daqui a pouco, vocês vão saber um pouquinho mais de numerologia. Não saia daí que a gente já volta.